o governo romano não deu essa autoridade para eles matarem. E eles mataram Estevão, apedrejado. Veja só, mas eles não tinham autoridade. Tanto é que no caso de Jesus, eles queriam matá-lo apedrejado, mas não mataram, porque não tinham autorização do governo romano para matar ninguém. Então veja só que a pessoa que vive pela lei, ela tem essa tendência de ser mal, de ser duro, de desejar a morte dos outros, né? De desejar aí a pena de morte, porque vive pela lei, não sabe o que é amor, não entendeu ainda o Evangelho. Então é normal que essa pessoa deseje o mal dos outros, deseje a morte dos outros. Então ele acha que porque alguém matou o parente dele, por exemplo, ele deve matar essa pessoa. O que é isso? Vingança. E a Bíblia diz que a vingança pertence a Deus. Nós não podemos nos vingar nós mesmos. Nós devemos amar as pessoas, orar pelas pessoas, abençoar as pessoas. Então nós vemos que Jesus na cruz, tanto perdoou o ladrão que estava ao seu lado, como também perdoou aqueles que o mataram. E ele disse: Pai, perdoa-lhes. Ainda intercedeu pelos seus inimigos. E ele disse: amai vossos inimigos, orai pelos vossos inimigos, abençoai os que vos maldizem. Veja bem, isso é Evangelho. Imagine quantas pessoas cometeram assassinato, foram presos, e lá aceitaram Jesus, e hoje são pastores, são pregadores do Evangelho. E se eles tivessem sido mortos? Quantos crentes hoje, pessoas que já adulteraram? O adultério era a pessoa, deveria ser apedrejada até a morte. Quantos adulteraram? E pediram perdão a Deus? E estão aí, são pregadores, são pastores. Quantos? Quantas prostitutas que deveriam ser mortas se fosse aplicada uma lei, pena de capital, pena como está na lei dos judeus, matar apedrejada? Quantas mulheres hoje não seriam as pregadoras que são as líderes de círculo de oração? Veja bem, as mulheres que Deus usa tremendamente em sua obra, quantas delas não estariam vivas se fosse aplicada a pena de morte? Quantas ex-prostitutas tem na igreja? Quantos ex-adúlteros estão na igreja? Quantos ex-assassinos estão na igreja hoje? Então, cuidado com esse desejo seu. Quando você deseja pena de morte, você não está sendo cristão. Você não está entendendo o Evangelho. O Evangelho é amor. Jesus resumiu tudo aí. O Antigo Testamento, profetas, a lei, tudo. E também o Novo Testamento. E uma única palavra: amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Então você deseja ser condenado? Você deseja ser apedrejado? Você deseja ser morto? Ser enforcado? Ser fuzilado? É isso que você deseja para você? Não? Pois então não deseje para os outros. Parte 2. Eutanásia, conceitos e implicações. Tópico 1. O conceito de eutanásia. Tópico 2. As implicações da eutanásia. Tópico 1, então, o conceito de eutanásia. Etimologicamente, a palavra eutanásia tem origem em dois termos gregos. Eu, com o significado de boa ou fácil, e thanatos, que significa morte. A junção desses dois termos resulta na expressão boa morte, também conhecida como morte misericordiosa. O vocábulo foi inicialmente usado pelo filósofo inglês Francis Bacon, 1561 a 1627. No sentido técnico, a eutanásia significa antecipar ou acelerar a morte de pacientes em estágio terminal ou que estejam padecendo de dores intensas em consequência de alguma doença incurável. É o ato de matar o doente para não prolongar o grave quadro de seu sofrimento e de seus familiares. As formas usadas podem ser classificadas em eutanásia passiva ou ativa. A primeira consiste em desligar as máquinas e aparelhos que mantêm o paciente vivo, e a segunda requer a aplicação de qualquer droga que possa acelerar o processo de morte. Então veja só que a eutanásia é chamada aí de boa morte, né? A morte misericordiosa. As pessoas, por exemplo, decidem que uma pessoa, o médico diz assim, ela teve morte cerebral. Aí liga a pessoa numa máquina
que mantém o coração batendo, o sangue correndo nas veias, né? Então, dá a impressão de que a pessoa está viva. E muitas vezes a pessoa está viva mesmo. Porque depois de muito tempo, às vezes até anos, e a pessoa volta à vida. Então, a eutanásia geralmente é praticada por médicos com a autorização do paciente, daquele que está doente, ou da família dessa pessoa que está doente. Então, às vezes o paciente está sofrendo muito, a pessoa está sofrendo muito, e ele então vai dizer para o médico que prefere morrer, que ele faça alguma coisa para que ele morra. Pare de dar os remédios para ele, ou desligue alguma máquina que está ligada a ele. E pode acontecer também de a família, como a pessoa não pode falar, então a família decidir que deve-se desligar a máquina ou parar de dar o remédio que prolongue a vida daquela pessoa. Então veja bem que isso é uma decisão de matar alguém. Se a máquina mantém alguém vivo, então desligar a máquina é assassinato. Se um remédio mantém alguém vivo, parar de dar o remédio é assassinato. Isso é condenar à morte a pessoa, sendo que uma pessoa que está sofrendo, ela não tem condições psicológicas para ela decidir sobre a sua vida. E se uma família está sofrendo uma pressão psicológica muito grande, sofrendo muito por causa de uma pessoa doente, esta família também não está em condições de decidir sobre a vida de outra pessoa. Então, só quem pode tirar a vida da pessoa é Deus. Só Deus sabe se a pessoa vai sobreviver ou não. Às vezes a pessoa até é crente. E aí, nós vamos decidir agora que vamos matar a pessoa. Então, às vezes a pessoa até é crente. E se a pessoa sobreviver, talvez vai deixar de ser crente, vai para o inferno. Então Deus vai tomar a decisão. Tirar a vida daquela pessoa ou não. Olha lá o rei Ezequias. O rei Ezequias estava à beira da morte e Deus disse que ele ia morrer. Mas o que aconteceu? Ele quis viver mais. Ele insistiu, ao invés de deixar Deus resolver, Deus fazer do jeito dele. Se ele morresse naquela situação, para onde ele ia? Para o céu. Estava salvo. Mas o que ele fez? Pediu a Deus para viver mais. Deus concedeu. E o que aconteceu? Desobedeceu a Deus, fez coisas erradas. No final da sua vida, sofreu muito, viu seus filhos serem assassinados. Por quê? Porque quis contrariar Deus. Decidir sobre a sua vida. Quem decide sobre a nossa vida é Deus. A hora de morrer, quem decide é Deus. Nós devemos entregar na mão de Deus isso. Não cabe a nós fazermos isso. Morrer para nós deve ser lucro. O apóstolo Paulo fala isso. É lucro estarmos com Cristo para sempre no céu com Deus. Mas a gente fica agarrado aqui embaixo. Ama demais essa vida aqui. E não deixa Deus fazer do jeito dele. Nós queremos fazer do nosso jeito. No tópico 2 nós temos então as implicações da eutanásia. A prática da eutanásia tem implicações de ordem legal, moral e ética. Nos aspectos legais, a Constituição brasileira assegura a inviolabilidade do direito à vida, artigo 5º. Assim, a eutanásia é tipificada como crime no Código Penal brasileiro, artigo 122. No entanto, tramita no Senado Federal o projeto de lei número 236/12, novo Código Penal, onde o juiz poderá deixar de aplicar punição para quem cometer a eutanásia, seja ela passiva ou ativa. Nas questões de ordem moral, nos deparamos com a violação do 6º mandamento, não matarás, Êxodo 20:13. E quando a eutanásia é consentida pelo paciente, surge o problema do pecado de suicídio. Pergunta-se ainda, a quem mais interessa a eutanásia? Ao paciente ou ao seu plano de saúde? As motivações parecem ser mais econômicas que humanitárias. As indagações éticas podem ser assim resumidas. É lícito exterminar pessoas doentes? Quem tem poder para decidir sobre a morte? Então, no Brasil, é proibido a eutanásia, considerada, então, como assassinato. Agora, existe lei já prontinha para ser votada, querem aprovar de todo jeito,
onde vai ser permitido a eutanásia, tanto daquele que está à beira da morte, que seria um suicídio, na verdade, como seus parentes decidirem por ele, desligar as máquinas, por exemplo.